Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, vocês vão perceber que a gente está gravando num lugar diferente. A gente ganhou uma casa agora, a gente ganhou um teto, a gente tem um estúdio na Casa 21, onde a maioria dos podcasts vão ser gravados presencialmente, o que é um espetáculo, é muito bom, mas eu faço a ressalva que a gente está testando o setup e aprendendo a usar enquanto a gente grava esses primeiros episódios. Então, nesses primeiros episódios, talvez dê uma coisinha, uma falhada na câmera, talvez dê um lagzinho em alguma coisa, e faz parte. Acho que a qualidade das conversas já está muito melhor por a gente gravar ao vivo, mas agora tem toda essa curva de aprendizado de aprender a usar o estúdio quando a gente está gravando ao vivo. Então, peço a consideração, a paciência de vocês, mas estamos melhorando para ficar cada vez melhor o conteúdo que a gente produz para vocês. Valeu, gente. Agora o episódio. Usava apenas o Twitter Space. Eu não usei o Clubhouse, mas o Space era como uma cópia de eles. O Space é basicamente como um clube, como muitas das pessoas de início. Então era como as pessoas do Clubhouse. Então todos eles foram embora porque o Clubhouse virou uma porcaria total. Então eles foram para os Spaces. Então muitas das pessoas que gostam de estar nos Spaces do X agora, elas vêm daquela geração. Mas agora eu acho que já faz tanto tempo, já se passaram, tipo, 4 ou 5 anos e tem, tipo, tudo novo. Quer dizer, eu nem acompanho muito o X-Spaces, mas o único cara que eu conheço que está sempre no X-Spaces é o Fred Krueger. Sinto que esse cara é super novo, sinto que ele apareceu no ano passado. Talvez em novembro, dezembro, por causa dos ETF. Quero dizer, ele era um cara Trotify, um pouco Bitcoiner, como investidor em tecnologia. E quando os ETFs começaram a acontecer, ele disse: pessoal, vocês não estão entendendo o tamanho da mudança que vai acontecer. Vocês todos estão dormindo no volante, não estamos prestando atenção. Preste atenção que vai ser enorme. Como ele era esse cara. E desde então ele estava, tipo... Todo dia, o dia inteiro, ele está no Twitter de Bitcoin, falando sobre Bitcoin, basicamente. Eu sei, eu vi. E então tem sido interessante ver como os mais novos, você sabe. Acho que pessoas que estão meio que em espaços X e tal, sim, há muita interseção. Tipo, o Clubhouse no início era como o Nick Carter, era bem popular lá, assim, era assim que o Nick... Lembro-me, posso lembrar do American Huddle, falando sobre American Huddle também, foi tipo... Realmente. E então acho que é meio que... Onde eu adoro esse cara, quero dizer, quando comecei a estudar Bitcoin, quero dizer, vi muitas das suas opiniões no Twitter e etc. E foi muito importante para mim distinguir entre Bitcoin e todas as outras moedas, sabe? Então foi muito importante para mim. É um bom aprendizado. Jornada. Eu acho que às vezes as pessoas dizem que os Bitcoiners são tóxicos, mas há um certo nível dessa toxicidade que é necessário. E vamos falar sobre isso porque a China, na verdade, especificamente, eu acho que há muitos cantos, mas de qualquer forma, definitivamente vamos conseguir isso. Algumas pessoas ficam desanimadas com isso, mas para mim foi o contrário. Quero dizer, eu vi homem. Fico curioso agora porque essas pessoas têm tanta convicção, quero dizer, e elas, se você não se importa apenas com as estatísticas, mas tenta ouvir o que estão dizendo, é muito profundo. Não é só estatísticas. Quero dizer, todos esses impostos, eles não são bem educados, não são educados, etc. Mas olhe para o mito do que estão falando sobre a substância muito rica, do que estão sempre falando. Quer dizer, para mim, o Bitcoin Twitter foi muito importante para estudar. Bitcoin, mesmo com toda a toxicidade e etc. Sim, e quero dizer, algumas pessoas não entendem. Eu acho que há uma toxicidade no sentido de... Algumas pessoas interpretam como você debatendo com elas como sendo tóxico. Certo? Sim. E acho que há toxicidade no sentido de... Se alguém diz, ouve, eu não quero debater, e você continuar a importuná-las, sim. Ou, sabe, algumas pessoas interpretam como se você estivesse dizendo coisas que elas não gostam. E então eles se machucam, quero dizer. É aí que, você sabe, a palavra tóxico em si, acho que é meio inútil em alguns aspectos. Mas eu acho que, sim, existem definitivamente, como eu diria, como hostilidades entre diferentes, você sabe, obviamente, como pessoas da Ripple e, tipo... Seja o que for, mesmo entre os Bitcoiners, quero dizer. Os Coiners odeiam todas as tribos, até outros Bitcoiners. Quero dizer... Sim, com certeza. Quer dizer, você sabe, você pode pegar qualquer tópico e as pessoas terão opiniões muito diferentes, certo? Por exemplo, você acredita em ordinals? Você acredita em
sabe, como L2, você acredita em ossificação, ou sabe, algumas das coisas, como eu respeito o que Fred está fazendo, mas é muito óbvio para mim que Fred não é um cypherpunk, e isso é como sua própria coisa diferente. Então, você sabe, diferentes tribos e, então, sabe, o pessoal do fundo negociado em bolsa fica muito bravo com os cypherpunks porque dizem, tipo um samurai, pessoas sendo presas, isso é uma imagem muito ruim para o Bitcoin, sabe? E então os cypherpunks ficam bravos porque dizem, tudo o que vocês se importam é com inflar seus ativos e coisas assim. E então as pessoas ficam irritadas com Michael Saylor, porque ele disse que, sim, a autocustódia talvez não seja para todos, pensando que Michael Saylor não está falando comigo, ele não está falando com você, ele está falando com uma pessoa que tem 100 milhões, você sabe, muito dinheiro institucional, então ele não está, e as pessoas ficam confusos como diferentes pessoas, falando para um público diferente, e pensam que é tudo junto. Sim. Então, você conhece o meme dos Simpsons? Aquele onde você Sim, Bitcoin com certeza controverso, as pessoas gostam de você ter um inimigo para a vida. Eu sinto que isso também é um pouco Bitcoin, Willy, então ele é tipo sim e... quero dizer, isso todo mundo tem a outra coisa que é tipo, todo mundo tem atritos uns com os outros e outros. Nem mesmo uma ideológica, mas às vezes a outra coisa que acontece, então... Eu tenho a abençoada oportunidade de poder observar tudo isso, mas sem necessariamente participar até agora, né? O que significa que eu não trabalho para... Você sabe, qualquer uma das empresas diretamente e coisas assim, mas é só divertido de assistir. Meio que você sabe, por exemplo, diversão é uma palavra, mas tipo, sabe, há pessoas que estão fazendo, tipo, open source, tipo, firmware para assinatura, certo? Como signatários próprios e coisas assim, certo? Hardware como é chamado? Seat signer, sim, certo? E coisas do tipo. E então você tem pessoas que são, tipo, sabe, MVK e, tipo, o que for que são, tipo, todos grandes defensores da comunidade. Mas eles têm seus próprios interesses, certo? Tipo, eles precisam, você sabe. E então, agora é meio que até os clientes Nostra, acho que alguns deles brigam um pouco, sabe? Tipo, tô bem próximo do Will que criou o Domos e... Então, acho que você está pegando todas as coisas interessantes, mas, sabe, acho que não é como drama, mas há algumas coisinhas que acontecem entre eles e o Primal e coisas do tipo, então é como... Eu uso ambos, mas... Sim, quero dizer, na verdade não uso nenhum dos dois, porque... Bem, eu uso o Primal, mas uso mais o Amethyst porque não tenho iPhone. Então... certo, sim, fala um pouco sobre você. Quero dizer, já começamos, mas quem é... Espera, tudo isso foi gravado? Sim, definitivamente. Quer dizer, eu acho que sim, não é? Onde estamos? Acabamos, começamos há 10 minutos. Eu não acho que esse seja um objetivo. Bem, quero dizer, fique à vontade para manter o quanto quiser. Tá, no início, as pessoas não percebem que está gravando, então é mais espontâneo. Assim. Mas sim, podemos começar. Já tínhamos começado, mas podemos realmente começar, então Obrigado. Sim. Você já falou um pouco sobre mim? Ou... Sim, então eu sou Roger. Desde 2014 venho escrevendo sobre Bitcoin. Comecei a escrever sobre Bitcoin no TechCrunch e no VentureBeat como típicos canais de tecnologia. Mas antes disso, homem de 2014, você descobrirá Bitcoins, o que aconteceu antes? O que você estudou? Onde você cresceu? Quero dizer quem é Roger. Você quer contar uma história? Ninguém, não. Sabe? Eu fui para McGill estudar economia. Você... E me envolvi bastante com a cena de startups em Montreal. Então foi bem interessante, porque a cena de startups em Montreal, eu não sabia disso, mas iria se tornar meio que um centro de Bitcoin. Como a embaixada de Bitcoin foi iniciada relativamente cedo, foi 2012, 2013. Então eu tinha alguns amigos que estavam meio que trabalhando nessa área. Eu realmente encontrei Adam, mas tipo, não encontrei. Tipo, ele estava como em uma das casas de coworking em Montreal, porque cofundaram a Blockstream lá há muito tempo. Eu não sabia que o stream do blog era canadense e não americano. Bem, na verdade eu não sei. É canadense? Eles têm um escritório em Victoria, Canadá. Eu não sei realmente o status legal em si, 100%, mas eu sei que um dos cofundadores originalmente era um cara bastante proeminente de uma startup de Montreal, esse cara chamado Austin Algo, o sobrenome dele. E assim, toda a equipe estava no que é tipo o espaço de coworking em Montreal na época, Notman House. Então, primeiro, quero dizer, eu fiz economia. Eu estava tentando, acho que na época eu realmente não sabia o que ia fazer, então fiquei muito, muito atraído por startups, crescendo startups e coisas assim. Então, é uma coisa completamente diferente, mas é uma vida completamente diferente que eu persegui.
Mas como comecei a me interessar pelo Bitcoin foi quando comecei a aprender sobre economia. Isso foi depois da grande crise financeira de 2008, 2009. E, sabe, economistas ainda estávamos tentando entender, quero dizer. Eu nem acho que sou economista hoje em dia, ou se sou economista, tá? Eu estou bem fora do mainstream. Mas havia muitos problemas, havia muita coisa errada na época, terrível. E eu lembro de várias situações em que as coisas estavam manipuladas. Por exemplo, havia o LIBOR, que é como a London Inter-Offering Bank Rate. Isso foi meio que manipulado por bancos privados, né? Deveria ser uma taxa de referência para que o resto do mundo entendesse como precificar a dívida. Mas foi meio que manipulado por bancos privados ingleses para atender aos seus interesses, né? E então você começou a ver tudo isso, né? Você viu os resgates, você viu como os bancos foram recompostos, mas não necessariamente as pessoas. Então, todas coisas muito poderosas, e acho que isso meio que me levou ao início deste buraco de coelho, de tipo, o que é Bitcoin? Como o Bitcoin pode ser útil? Mas sim, quer dizer, caso contrário, sabe? Quem é Roger? Eu não sei, né? Gostava muito de festejar naquela época. Estudante universitário, típico. Cresci no Canadá, mas nasci na China, então eu ia e voltava entre... Na China ainda? Sim, não gosto muito de falar sobre os detalhes, mas vou dizer que a maior parte da minha família está na China, certo? E então eu viajava para lá e para cá. Passei bastante tempo em Hong Kong, porque naquela época eu trabalhava e então precisava usar o Google. E é muito irritante trabalhar através de uma VPN na China, né? Não consigo descrever a experiência, né? A internet é muito lenta, é muito ruim, pode cair a qualquer momento. Então, eu ia para Hong Kong e trabalhava lá por algumas semanas de cada vez. Então, é um pouco sobre mim, e desde 2014 eu tenho escrito sobre Bitcoin, depois eu decidi combinar. Também escrevi bastante sobre a China, cobri os protestos de Hong Kong para alguns jornais canadenses, escrevi por um tempo para a Hong Kong Free Press, alguns outros lugares, todas coisas que não são muito encorajadas pelas autoridades de Hong Kong hoje em dia. E sim, eu decidi combinar as duas paixões. Estávamos falando um pouco sobre o Clubhouse. Não sei quanto disso entrará na versão final, mas tudo. Tudo. Não diga no circuito, você entendeu. Ela estava falando sobre todos os meus segredos sujos, todos os meus esqueletos. Coloque tudo para fora. Qual é o meu acento? Sabe de uma coisa... Eu escrevo na palma da minha mão. É só o jeito mais fácil de lembrar, sabe? Não, então, eu fazia parte do Clubhouse e, na verdade, liderava. Então, eu era meio que parte das salas de Bitcoin. Mas também liderava uma sala focada na China chamada Tiansha. Eu fui cofundador com outro indivíduo chamado Nicholas. E, basicamente, tínhamos salas de língua inglesa. Às vezes, as traduzíamos para cantonês e mandarim sobre a China. E tivemos palestrantes como Melissa Chan, que foi uma das primeiras jornalistas a serem expulsas da China, Al Jazeera. Mas também historiadores e acadêmicos e coisas assim. E eu decidi, em algum momento, tipo em 2022... Algumas pessoas me procuraram porque tenho escrito sobre o Yuan Digital para Forbes desde aproximadamente 2019, eu diria. E algumas pessoas me perguntaram, tipo, ei, você gostaria de dar uma entrevista no nosso podcast? Como o espectador entrou em contato, né? Mas então nunca realmente aconteceu, né? Certo. Mas aí plantou a semente na minha mente. Eu pensei, já estou meio que escrevendo sobre esses tópicos de qualquer forma, né? Por que não tento, né? Eu queria aprender o máximo possível sobre Bitcoin na China também. Por que não tento escrever um livro sobre isso? E assim levou 2 anos. Passei pelo processo de edição. Esse é o livro, certo? Esse é o livro, sim. Woodmouth Hold Bitcoin. Está disponível no Brasil em formato e-book, embora somente em inglês, não em português. E isso levou, sim, cerca de 2 anos para reunir o manuscrito, né? E então o processo de edição, o processo de publicação foi realmente bem tranquilo, trabalhando com a Bitcoin Magazine. E sim, tem sido um trabalho de amor. Ainda estou fazendo pesquisas sobre muitos assuntos diferentes. Quanto mais eu tento mergulhar na China e no Bitcoin, quanto mais aparecem novos tópicos, mais e mais coisas surgem, certo, né? Então... E assim, você está sempre tentando enfrentar a próxima coisa, né? E por isso eu ainda estou pesquisando ativamente algumas coisas, mas em geral, né? O livro já foi lançado. E foi para mim uma maneira tão ótima de aprender e cristalizar todos esses insights. E também simplesmente juntar todas essas coisas. E acho que desenvolvi uma tese e um ponto de vista forte através da escrita do livro, porque realmente colocou
uma tarefa de condensar tudo junto. O processo de escrever um livro quero dizer, Quero eu já dizer, escrevi. Muito dançante. Um doutorado, que é uma espécie de livro. E eu já escrevi um livro sobre Bitcoin, aqui em português, no Brasil. Então, sim, eu entendo você. Então, minha primeira pergunta sobre o livro é sobre isso. Por como você enquadra seu trabalho, quero dizer. Porque você poderia puxar qualquer fio que quisesse. Você poderia, quero dizer, quando você começa o livro, você está em uma página em branco, certo? Então, você pode escolher qual direção vai seguir. Qual foi o seu pensamento quando começou a escrever Sim, o o livro? começo, quero dizer, você provavelmente sabe disso, porque também escreveu um livro. O começo de um livro Sim, é uma bagunça total. É como se você estivesse apenas colocando seus pensamentos. Eu tinha essa ideia vaga de que seria cronológico. Você sabe, começa do começo, vá até o fim. Uma das coisas que é um pouco diferente sobre o livro, em comparação com outros livros sobre Bitcoin, é que ele começa mais cedo, na verdade, muito mais cedo. As partes mais antigas da história chinesa, porque uma das coisas que eu queria fazer com o livro é falar sobre a história chinesa para os entusiastas do Bitcoin. E para fazer as pessoas entenderem por que o Bitcoin teve tanta ressonância com a China. Porque a questão é, para você entender isso, você tem que entender mais do que apenas o Bitcoin. Você tem que entender a posição única da história chinesa, onde estamos agora na economia chinesa, como chegamos lá. Então, eu sempre tive esse pensamento cronológico solto. Foram necessárias muitas edições estruturais. Agradecimento a Jason Steinhauer, que me ajudou muito com isso, só para constar. Consiga um bom editor de narrativa, consiga um bom editor de estrutura, se algum dia quiser escrever um livro, só para sua informação. Apenas um conselho gratuito e não solicitado, se alguém quiser. E, através disso, né, o que acabou se tornando com o livro, eu acho que se tornou meio que em 3 partes. Uma era essa ideia de ensinar história chinesa suficiente para que os entusiastas do Bitcoin possam entender por que o Bitcoin amadureceu. Sabe por que havia tantas empresas de mineração que surgiram na China? Por que tantas das maiores bolsas do mundo vêm da China, certo? Quando você diz história da China, está referindo-se a, tipo, de 2.000 anos atrás ou de 50 anos atrás? De que parte da história da China estamos falando? Sim, há algumas... Bem, sim, as pessoas me questionam sobre isso o tempo todo, porque a capa do livro é, obviamente... Se Mao seguraria Bitcoin, Mao desempenha um papel. E claro, Mao desempenha um papel porque, você sabe, há chineses, história que flui por esse período e pelo período dele. E no final desta resposta, vou abordar se Por favor, Mao realmente teria Bitcoin, porque muitas pessoas me perguntam. Mas o livro começa bem no início da história chinesa, porque a história chinesa... A China é o primeiro país onde o papel moeda e o dinheiro de crédito realmente surgiram. Havia algo como fake yen, né, que era basicamente dinheiro de crédito já no ano 800, 900 ou por aí, certo? E, assim, ao longo da história chinesa, você vê os ciclos inflacionários. Acho que nos Estados Unidos e no Canadá, às vezes, é difícil ver todas as consequências. Mas na China, vimos, por exemplo, como a dinastia Yuan, que foi fundada pelos mongóis e era um império tão grande, ela se estendia desde, você sabe, as partes orientais da Europa até China, certo? Por toda a Eurásia, o primeiro tipo, né, um dos primeiros como verdadeiro que eles chamam, você sabe se eles dizem Pax Romana para Paz Romana, Pax Mongólica, 100 anos, 200 anos de tipo inter, comércio de país do continente, né? Mas parte disso foi destruída porque a dinastia Yuan deixou o papel moeda sair de controle, né? Então é muito semelhante ao processo que ouvimos no Brasil. Ouviu dos romanos que eles também eram um grande império e perderam muita de sua influência porque perderam o controle do sistema monetário, né? Como cortar suas moedas, etc. Isso também aconteceu na história da China, né? Sim, e é uma parte muito importante para entender a relação entre a inflação e a compreensão das pessoas sobre o dinheiro na China, que é muito única. Vou entrar mais nesse assunto mais tarde, mas o livro em si foca principalmente em Deng Xiaoping, nos anos 1980 da China, porque sim, Mao criou o Banco do Povo da China, sim, Mao criou o Yuan, que é uma moeda chinesa, e o rosto dele é o que está na própria moeda. Então, não me interprete mal. Mao tem um papel a desempenhar nessa história e em outro episódio de inflação que as pessoas não conhecem tanto. Pelo menos no Ocidente, é durante o reinado nacionalista da China, quando Mao Zedong assumiu, certo? Não estou dizendo que é a principal razão, mas houve muita inflação. Então, por exemplo, em um ponto, eu tenho uma foto
a uma garota e ela está segurando 444 mil yuan chineses na época, ou dólares na época, e essa era a moeda nacionalista, e você consegue adivinhar quanto valia em dólares americanos quando ela estava Bem, segurando isso. Já que você está perguntando assim, vou adivinhar $1. Fechar um pouco, não tão dramático, era 10, certo, 10 dólares americanos, então você sabe, obviamente, no Ocidente, novamente, existe a República de Weimar, existem os carrinhos de mão cheios de dinheiro na China, um episódio semelhante aconteceu também, então o legado de Mao na criação desse Estado realmente permeia, mas o livro, na verdade, lida mais com Deng Xiaoping e o que aconteceu, porque para entender, você sabe, China e Bitcoin, a fascinação, você precisa primeiro entender o que é a economia da China, e Deng Xiaoping, que é o líder supremo após Mao Zedong, tem muito mais a ver com isso. Ele disse que era glorioso enriquecer, ele disse que não importa se é um gato preto ou um gato branco, desde que caça ratos, é um bom gato. Sério. Com Mao, lembra-se de que se você fosse um capitalista, o que eles chamavam de rotor capitalista, você poderia ter sido morto, certo? Ou caçado. E uma das primeiras coisas que Mao fez foi realizar reformas agrárias, onde muitos proprietários de terras foram basicamente assassinados, certo? E só para contextualizar para os brasileiros, Mao Zedong foi o cara que fez a revolução, sim, anos 40, 50, 49, certo? E ele assumiu como se a República Popular da China fosse baseada, como seu retrato é o que está pendurado. Ele é como um revolucionário, quero dizer. Eu acho que, provavelmente, o que ressoaria na América do Sul é que ele e Che Guevara eram bastante próximos. Perfeito, sim. Então, sabe? Mas então, o que aconteceu com Mao é que, quando ele morreu, ele, na verdade, não controlou quem seriam seus sucessores. E, assim, na verdade, as pessoas que ele tentou punir por serem eleitores capitalistas acabaram sendo a classe dominante da China, né? Então, o livro entra em muitos mais detalhes. Mas, nos anos 1980, você começa a ver essa evolução de uma China que dá às pessoas mais liberdade econômica, você finalmente tem a capacidade de ganhar dinheiro para si mesmo. Mas ainda mantendo um controle político rigoroso que o Bitcoin pode contrariar, e agora voltando tudo, Mao manteria Bitcoin? Tenho que admitir, primeiramente, é um título um pouco clickbait. É um pouco provocativo. Qual é um bom título? Vou dizer que uma das coisas de que mais me orgulho é que há alguns chineses que veem o livro e ficam assustados. E, então, algumas pessoas vão e dizem, eu tenho que comprar isso porque tem. Essa foi a experiência mais legal. Quanto à pergunta propriamente dita, acho que Mao, o rebelde, nós acabamos de discutir como que ele ganhou aquela revolução, né? Acho que se em um contexto sul-americano, quando ele era como Che, e realmente fazendo revolução em lugares diferentes, sim, ele provavelmente teria usado Bitcoin, porque, novamente, como a moeda nacionalista na época estava hiperinflação e não estava sob seu controle. Mas então, quando eles tomaram o poder, como com Fidel Castro em Cuba, acho que você teria visto algo muito semelhante à maneira como Cuba tratou a moeda e a iniciativa privada e o capitalismo como um todo. Mao era muito assim. Deng, no entanto, é diferente. Deng Xiaoping, por exemplo, uma das primeiras coisas que fizeram foi permitir que as pessoas obtivessem lucro privado em empresas com mais de 5 pessoas. Com Mao, isso era proibido, né? Outra coisa é que, com Mao realmente tinha cotas de preços, então não havia inflação, porque Mao controlava todos os preços a partir do Estado centralizado, né? Usava a violência do Estado. Uma das suas citações favoritas era todo poder político vem do cano de uma arma. Esse era Mao Zedong. Portanto, se quiser resumir Mao, era isso. Deng Xiaoping é muito mais... Devemos permitir que as pessoas ganhem dinheiro, mas o partido deve controlar rigorosamente o que acontece com esse dinheiro, né? E assim é a China de hoje. Perfeito. E Deng Xiaoping ficou no poder entre o quê? Os anos 80 até os 90 ou algo assim? Sim, ele era tipo um cara interessante. Ele meio que, sabe, na China há uma tradição de, às vezes, não ser o imperador que governa. Às vezes é a imperatriz viúva. Cixi seria um exemplo da última dinastia em que, basicamente, o imperador é mais como uma figura simbólica. Bom. E, assim, Deng Xiaoping foi meio que... Eles o chamam de líder supremo da China, basicamente desde que ele estava vivo até certo ponto, né? E isso foi, você sabe, dos anos 80 até o início dos anos 90, mas é claro, como quando ele ficou um pouco mais velho,
ele não tinha necessariamente tanto poder e influência como antes. Mas muito do que aconteceu na China nos anos 80, né, incluindo a Praça da Paz Celestial, que menciono no livro, aconteceu sob o comando de Deng Xiaoping. Perfeito. E se passarmos agora para os dias de hoje, quero dizer, que tipo de pessoa é Xi Jinping? Ele está mais relacionado com Mao ou com Deng Xiaoping? Você consegue estabelecer algumas conexões aí? Ou é apenas outro professor? Sim, Xi Jinping é uma pessoa meio interessante nesse sentido, né? A primeira coisa a saber sobre Xi é que ele é um líder sem precedentes nesse sistema que Deng Xiaoping deixou. Então, Deng, na verdade, deixou um sistema onde havia limites de mandato. Assim, você só pode servir 2 mandatos e Xi é o primeiro líder a quebrar isso. Então, nesse sentido, desde que Deng Xiaoping morreu, Xi provavelmente foi a figura mais poderosa. Pode-se até argumentar que ele tem uma chance de ser mais poderoso do que Deng Xiaoping. Quanto à sua ideologia, não acho que ele seja como Mao. Mao é muito violento. Xi é violento à sua maneira, não me entenda mal. Ele é totalitário, é autoritário, mas ele acredita em mercados. Perfeito. Como ferramentas. Agora, elas são ferramentas sob o controle do partido. Mas ele não é alguém que vai ser tipo, ei, precisamos. Então, na China agora, o termo que eles usam é prosperidade comum e desenvolvimento econômico de alta qualidade. Isso é meio que um grande tema, certo? E na linha da prosperidade comum, certo? Você e seus ouvintes podem ou não ter ouvido falar, mas a economia da China não está indo tão bem Sim, agora. definitivamente. Imóveis são uma bolha e esse tipo de coisa, certo? E podemos falar sobre isso um pouco mais. Mas uma das razões para isso é porque, em nome da prosperidade comum, você sabe, a China controlou um pouco essa iniciativa privada. Afirmou o partido sobre o tipo de país, sobre a empresa privada. E as empresas. Então, exemplos disso são como Jack Ma. Ele criticou o sistema de crédito chinês, ele desapareceu por um tempo e sua empresa não pôde fazer uma oferta pública inicial por um tempo. Os administradores de propriedades receberam muitas restrições em termos de financiamento imobiliário que agora estão tentando reverter. Talvez seja um pouco tarde demais em nome da prosperidade comum, mas ela não é como Mao, no sentido de que Mao nunca acreditaria em nada disso. E ela tem, na verdade, ele está se movendo para um plano onde há algumas coisas que são mais orientadas pelo mercado. Então, por exemplo, empresas estatais chinesas, alguns deles foram mais publicamente, né, especialmente os bancos chineses, diretamente para os mercados de ações globais na Bolsa de Xangai e coisas assim. E então eles também têm seu equivalentes de depósito nos Estados Unidos, ali mesmo, você sabe, o Banco Central está tentando mover-se para ser mais como o Fed. Eles estão tentando ajustar a taxa de juros de uma forma que seja mais orientada pelo mercado. Então, é como se o mercado seguisse os sinais. Essas não são coisas maoístas. Mao teria ficado aterrorizado com tudo isso, sabe? É como se fosse o capitalismo em ação agora. Certo. Milhões de pessoas morreram porque Mao recusou-se a abraçar o capitalismo e também perseguiu pessoas que ele pensava estarem seguindo esse caminho, né? Então, nesse sentido, Xi não é um maoísta, né? Acho que Xi está mais próximo de Deng Xiaoping. Mas duas grandes diferenças entre Deng Xiaoping e Xi Jinping, que as pessoas não falam com tanta frequência, uma é que Deng Xiaoping viveu durante o maoísmo. Ele viveu as consequências. O pai de Xi, na verdade, também viveu o maoísmo e eles foram para a cadeia, foram presos por Mao durante a Revolução Cultural. Então, eles vieram disso a partir de ter vivido essa experiência do que o poder significava. E assim, Deng Xiaoping arquitetou um sistema onde você só poderia estar no poder por 10 anos de cada vez. O motivo era explicitamente que ele não queria outro mal. Então vemos Xi Jinping como a pessoa que desfez esse sistema, certo? Isso porque Xi não, eu acho, viveu através de, ou ele pode ser esse
esse poder supremo, né? Claro, ele não pensa dessa forma, certo? Então essa é uma das principais diferenças. A outra diferença é Deng Xiaoping. Ele era um veterano militar da Longa Marcha e comandava o respeito das Forças Armadas, né? E assim, mesmo quando ele não estava no poder propriamente dito. Então, na China, quando você é Xi Jinping, você é o presidente. Você também é o secretário-geral do partido. O presidente é mais um título cerimonial, porque, obviamente, o partido vota em você, as pessoas não votam em você. O outro título que você tem é presidente da Comissão Militar Central. Isso significa que você está no comando das Forças Armadas da China. É daí que realmente emana o poder. Como secretário-geral, você está no comando do partido. Presidente, você é como uma espécie de figura cerimonial do Estado. Comissão Militar Central, você é o chefe das Forças Armadas da China. Desde os tempos de Mao, quem tem estado no comando das Forças Armadas, né, tem havido muito controle político, está no comando do país. Diferente de Xi, porque Dan lutou em guerras. E entendeu como eram as guerras. E também comandava o respeito dos militares, independente do título ou não. Xi Jinping, a China não lutou uma guerra desde 1979, que Dan, ironicamente, lutou ao invadir o Vietnã. E assim, é muito, muito diferente. China, nesse aspecto. Mas eu acho que Xi é meio que a extensão natural da ideologia de Dan. Mas, tirando ou acrescentando essas duas coisas que mencionamos, que é o fato de Dan ainda pensar, não democraticamente, mas ainda assim, pensar que o partido precisa se conter, substituindo quem estava no topo. Portanto, Xi não acredita nisso, obviamente. Se eu porque fizesse ele está isso, no topo e quer estar no topo. A outra parte é Dan realmente tinha poder militar. E isso é realmente importante porque, por exemplo, na Praça da Paz Celestial, eles enviaram os militares, certo? E não acho que Xi tenha essa mesma coisa. E na China, agora, você está vendo, por exemplo, escândalos de corrupção. O ministro da Defesa teve que ser preso e coisas assim. A disciplina e controle militares podem não ser tão rigorosos como eram com Deng. Mas, fora isso, é o mesmo fio condutor. Acho que Xi provavelmente tende um pouco mais para a prosperidade comum. É meio que um apelido para mais controle estatal e intervenção. E no caso do Estado chinês, isso é controle do partido. Mas acho que ele também está tentando encontrar esse equilíbrio, certo? Então, se ele fosse maoísta, ele não diria algo como: devemos devolver aos mercados se as coisas estiverem indo mal. Ele diria ser mais como: não, deveríamos executar os donos das empresas e coisas assim, certo? É um tipo de conversa muito diferente. Então, é assim que vejo Xi, mais como uma extensão de Deng. Mais ou menos, então aquelas você duas diria coisas que que Mao discutimos. costumava controlar o povo com armas e ela tentou controlar pelo poder econômico em vez da violência. Sim, bem, o truque com o modelo chinês tem sido esse equilíbrio. E eu acho que é realmente onde podemos entrar no elemento do Bitcoin. É aqui que o Bitcoin desempenha um equilíbrio muito, muito interessante. Então, a China, desde a morte de Mao, então Mao era realmente como a China vai se tornar um país comunista. Estamos a caminho de fazer isso. Estamos organizando ideologicamente em torno disso. Certo? Então, temos comunas, as pessoas recebem comida de acordo com o quanto trabalham, mas não há empresa privada. Não há lucro privado. E Deng Xiaoping são muito mais capitalistas. Mas o truque é que o Estado dá liberdade suficiente para que as pessoas possam ganhar dinheiro e o Estado possa ganhar reservas estrangeiras e o Estado possa se tornar mais poderoso e construir capacidade militar e outras coisas, sem perder o controle, porque agora é algo muito diferente. Os chineses de hoje não aspiram a ser puritanos comunistas. Eles aspiram a enriquecer. E é uma coisa muito direta de se dizer dessa forma. Mas isso também é parte da razão pela qual o Bitcoin tem muito apelo para os chineses. Porque você vive num mundo onde, se ainda fosse a velha China, a China comunista, as pessoas provavelmente seriam perseguidas. Seus valores seriam questionados se estivessem procurando por Bitcoin. Mas agora, vivemos em uma China onde ser rico
é ser glorioso. Agora, a questão é mais como. Se você é rico, você está fazendo isso pelo Estado? Você está fazendo isso pelo Godia? Você está fazendo isso pelo Estado-nação? Ou você está fazendo isso por si mesmo? E é aqui que o Bitcoin desempenha um papel interessante. Acho que vai direto ao coração da maior fraqueza do Partido Comunista Chinês. Algumas pessoas me perguntam, e talvez eu esteja pedindo para você me perguntar isso em meu nome, mas elas dizem, o Bitcoin vai mudar o governo chinês? Mas primeiro, Tá bom. Xi teria Bitcoin. Porque você está usando o nome de Mao como isca, mas agora estamos falando em Xi, China. Então, Nos últimos 10, 20 anos, 10, Sim. 12 anos, não sei. Isso é com Xi. E isso é quase toda a história do Bitcoin. Dê-nos esse contexto, como o que está acontecendo na China com o Bitcoin desde quando você quiser É difícil começar. contextualizar o que está acontecendo na China e no Bitcoin. Sim. Bem, ela teria Bitcoin? Acho que é uma pergunta muito mais interessante. Talvez eu Não. deva mudar meu título. Mas, primeiro, China, Bitcoin, começou realmente com os mineradores. A China era como um centro de inovação em hardware. Você sabe, Shenzhen é onde muitos hardwares inteligentes são produzidos no mundo. Então, criar chips de mineração personalizados, ASICs, que conhecemos hoje, esse é o começo da contribuição da China para o ecossistema do Bitcoin. Então, Cerca de como 2004, 2013, 2011, 2011 eles já têm para uma mente o nosso específica. Pacífico. Uau. Sim. 2011, 2012. Eles começam realmente a lançar esses chips personalizados. As pessoas estavam minerando. Certo, então você está falando sobre GPUs, não Sim. ASICs. Eu acho que o primeiro, tenho a data exata no livro, mas acho que é o primeiro de 2013 ou algo assim. Definitivamente, já existem pessoas que, então, por exemplo, na China, o argumento que faço é que a China ajudou o Bitcoin a amadurecer. Porque no início, sabe, na fase de 2009 a 2011, a maioria das pessoas estava apenas minerando em CPU, certo? Então começou a ser pessoas minerando com GPUs. E na China, havia pessoas que possuíam como cafés de videogame. Elas simplesmente tinham aí 1 tonelada de GPUs. E também havia, sistematicamente, como 1 tonelada de chips de computador por aí. E então, porque parte da fabricação desses chips também é baseada lá e coisas do tipo. E então, você vê o começo desse tipo de mineração, você sabe, chips e tudo isso. E então, a pergunta se torna, bem, você tem todas essas pessoas que estão minerando Bitcoin e obtendo blocos de dados. Então, como você transaciona? E na época, a Mt. Gox não atendia a clientes chineses. Você não podia transferir yuan chinês. E então entrevistei Bob Lee, que co-criou a primeira corretora de Bitcoin da China, Bitcoin China, BTCC. E ele meio que fez o ponto de que ele era meio como, você sabe, como muitos dos primeiros entusiastas do Bitcoin, eles meio que vieram do caminho tradicional de investidores de risco e startups na China. Muitas pessoas baseadas em Pequim ou Xangai. Você sabe, ele menciona, você sabe. Falar com o CZ bem no início e então falar com todas as elites de tecnologia e as elites de tecnologia na China durante 2013, nessa época. Há essa interessante confluência de, você começa a ver os chips de mineração. Você começa a ver as pessoas comercializarem com Bitcoin. Você começa a ver os inícios das ideias de como pools de mineração, certo? Porque a infraestrutura de mineração está sendo construída lá. E então, você sabe, com todas essas coisas se unindo, e eu e parte do livro, eu falo sobre coisas como, você sabe, Bitcoin Talk. Há, alguns tópicos de como é que se chama mesmo, como minerador da ZIC, e então, você sabe, Discusfish começa a aparecer e coisas assim. Então, há todos esses começos de quem criou o primeiro chip de mineração ASIC, e esse é um mistério diferente. O livro explora isso um pouco mais. Mas, uma vez que você tenha essa confluência, você começa a ter o início desse ecossistema vibrante e, na verdade, uma empresa chinesa, a Baidu, que é meio que o Google da China, aceitou o Bitcoin para um dos seus serviços de computação em nuvem bem no início. Então, houve um certo burburinho no ecossistema tradicional chinês. Bob descreveu para mim como, você sabe, acho que em 2012 ou algo assim, ele teve um jantar. Ele perguntou às pessoas de tecnologia na China. Ele estava ei, aonde vocês conhecem Bitcoin? E ninguém levantou a mão. Mas, então, cerca de 1 ano depois, ele fez a mesma pergunta e todo mundo levantou a mão. Então, parecia que era como Certo. se um ano mágico em que tudo meio que se juntou. Mas agora, para responder a sua pergunta, ela iria manter Bitcoin? Aquele ano também foi o início do governo chinês prestando atenção. E foi então que você começou a ver o Partido do Estado chinês dizendo coisas como o sistema bancário não deveria permitir Bitcoin, certo? Mas com avisos regulatórios e coisas assim. Então, isso é 2013. E aí você começa a ver, sabe, empresas chinesas como Baidu
parando de aceitar Bitcoin e coisas assim, meio que recuando. Agora, vivemos. A China de hoje, quando se trata de Bitcoin, é uma mistura dessas duas histórias. São esses empreendedores chineses que ainda estão construindo e construindo conosco, hoje em dia, em todo o mundo. Quero dizer, se você for, por exemplo, eu estava no Bitcoin em Amsterdã, e você vê muitos empreendedores construindo não apenas no Bitcoin, Nostra, diferentes lugares, certo? Há muitas pessoas que ainda compram Bitcoin. E ainda há muitas pessoas envolvidas com Bitcoin. E você sabe, Bitmain, Bitdeer, esses ainda são os titãs e gigantes da fabricação de, sabe, chips ASIC, certo? Mas o governo seguiu em uma direção onde deixou muito claro que eles querem criar o Yuan digital, que é o primeiro do mundo. Bem, não a primeira, mas a moeda digital de Banco Central mais avançada. Uma moeda digital controlada diretamente pelo Banco Central para contrariar o Bitcoin. E você também tem os empreendedores chineses ainda envolvidos, mas o Partido do Estado chinês é muito contra. E então, eles fizeram muitas coisas para dificultar a compra de Bitcoin, a mineração de Bitcoin. Quer dizer, na aqui China. no Brasil, pelo menos acho que na América e na Europa, sempre ouvimos falar que a China Proibir a mineração. A China vai proibir a mineração e estamos acostumados a ouvir isso todo ano. Então, depois de um tempo, simplesmente paramos de acreditar nisso. E então, em 2021, supostamente, a China realmente proibiu a mineração. O que aconteceu de diferente, ou algo aconteceu de diferente desta vez? E qual é a razão por trás disso? Vou falar sobre isso? Sim, é um grande ponto de confusão para muitas pessoas. Então, 2021, houve várias coisas diferentes que aconteceram. Então, só para completar o ciclo, já em 2017, a China estava proibindo ofertas iniciais de moedas e ofertas de tokens. Então, já estava fazendo algum tipo de repressão nesse nível. E, então, em 2019, começou a dizer que provavelmente iria contrariar ou regulamentar ou proibir a mineração de Bitcoin até certo ponto, certo? Mas nunca houve uma declaração ou proclamação oficial até 2021. Então, 2021. O que aconteceu foi que o membro mais sênior do Partido Estatal Chinês, Liu He, que era vice-primeiro-ministro e que era o presidente do tipo de comitê de estabilidade financeira, ele também era o principal conselheiro econômico de Xi Jinping na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, tão importante para coisas fora do Bitcoin. Então ele disse que a mineração de Bitcoin era prejudicial para toda a sociedade e propôs, de fato, várias regulamentações a nível nacional. O que realmente aconteceu é que as províncias, territórios administrativos e regiões olharam para isso e disseram: Então, na China, basicamente, a forma como funciona é como há muitos incentivos realmente fortes para os governos locais aceitarem a mineração de Bitcoin, porque eles têm muita eletricidade ociosa. Os mineradores de Bitcoin não fazem isso por diversão. E, especialmente no caso da China, com licença, posso lhe dizer que há muitos mineradores de Bitcoin que não estão nisso pela ideologia. Eles realmente estão nisso porque dá dinheiro. Assim como falamos, os chineses se importam muito, hoje em dia, em ganhar dinheiro. A questão com isso, porém, é que eles estão indo para a China porque a energia é barata. Bem, por que a energia é barata? Bem, porque você tem toda essa eletricidade perdida. Parte disso é culpa de Mao, aliás. Ele simplesmente tinha essa fetiche por construir barragens hidrelétricas em todo lugar. Então você tem toda essa capacidade de eletricidade. Mas também, a China construiu mais eletricidade no mundo, mas os mercados para isso são muito ineficientes. E o Bitcoin pode desempenhar um papel nisso. Porque se você tem uma barragem hidrelétrica, ela está isolada. O que você vai fazer com isso? Se você é uma autoridade local, pode vendê-lo para alguém, e eles estão pagando a você dinheiro e pagando impostos. Então, por que não? Mas o problema é que o governo nacional interveio e disse: nós não gostamos disso. Então, cada província meio que fez um show. Eu não quero dizer que fizeram um show. Eles implementaram algumas políticas reais que eram tipo: ei, nós não queremos dinheiro do Bitcoin. E o governo central chinês, de fato, prendeu um secretário da cidade, Fuzhou, que é de onde eu sou, porque ele continuou incentivando a mineração de Bitcoin, mesmo após essa declaração. A atenção sempre foi que os governos locais realmente querem governos locais. E também há empresas privadas de energia na China. Elas adoram os mineradores de Bitcoin, porque é como, sabe? E a outra coisa é que
há muita pressão colocada sobre eles, na verdade, por Xi Jinping. Porque Xi Jinping vai até todos eles e diz: vejam, sua tarefa número 1 é a elevação da pobreza. Bem, como se espera que eu eleve a pobreza se não tenho dinheiro? Sim. Então, agora, o que está acontecendo na China? Esta é uma daquelas coisas que estou tentando pesquisar ativamente. E tem sido bastante difícil porque as pessoas não necessariamente querem estar registrado ou coisas assim. Portanto, algumas dessas coisas não estão gravadas em pedra. Eu não quero citar fontes. Mas direi em geral, pelo que eu obtive. Há pessoas que partiram, as pessoas que partiram. É porque as províncias em que foram colocadas usaram coisas que soam meio assustadoras. Então, por exemplo, a Mongólia Interior era uma província que tinha bastante mineração de Bitcoin. E eles realmente implementaram uma política onde havia uma linha de denúncias. Uma linha direta, onde as pessoas podiam dedurar outras por minerar Bitcoin. Então, alguns mineradores de Bitcoin foram assustados com isso ou não assustados. Bem, justificadamente preocupados que a política estava se voltando contra eles. Então, eles partiram. Foram para o Cazaquistão, os Estados Unidos ou para onde fosse. Muitas pessoas falam como o centro de Cambridge. Sim, eu ia porque vemos uma recuperação em forma de V, como a taxa de resto ir para zero, 2 meses depois. Está subindo novamente. Então, isso definitivamente não aconteceu dessa forma. Mas o que houve foi, definitivamente, houve um período em que as pessoas estavam quietas e tentando entender o que estava acontecendo, como quão sérias as autoridades provinciais eram. Sabe, quão sério seria o cumprimento da lei local para, confirmar esses acordos. Certo? E desde então, como o governo nacional não disse realmente nada sobre isso, houve, eu acho, mais relaxante. As pessoas estão mais relaxadas. Então, uma das coisas sobre a metodologia de Cambridge, que explica o que é a metodologia VE, é que eles usam endereços IP para rastrear. Perfeito. Então você colocou um VPN. Então, eles usam endereços IP para rastrear. Basicamente, o modo como a metodologia deles funciona é que eles obtêm os pools de mineração. Eles trabalham com, acho que é, 38% do hash rate, ou algo assim, porque trabalham com a Foundry, alguns outros. Até eu não me lembro exatamente quais. Mas eles pegam os endereços IP e, a partir disso, eles inferem. Mas agora, há um incentivo muito forte, especialmente com as regulamentações, para não mostrar que você está minerando de um endereço IP chinês. Mas o problema é que ainda é possível ser detectado, porque você também não quer usar um proxy que seja, de uma maneira que, atrasa a sua capacidade de, confirmar blocos e coisas assim, certo? Então eles mudaram a metodologia. Nunca consegui participar de uma entrevista para descrever, exatamente. Mas parte dessa forma de ver é uma combinação de duas coisas. Uma é que as pessoas realmente saíram ou ficaram quietas. Isso definitivamente aconteceu. Não foi, 100%. Mas isso definitivamente aconteceu, que houve menos atividade por um certo período. Então, meio que voltou a aumentar. Porque as pessoas meio que desligaram seus mineradores ou estavam em outro lugar. Elas estavam tentando ver o que estava acontecendo. Mas então, a outra coisa foi só, a maneira de rastrear, sabe? Os endereços IP da China eram diferentes. E então, Cambridge teve que aplicar seu método. E isso explica por que parece ter acontecido assim. Porque acho que o formato de V, nunca consegui que confirmassem isso comigo. Mas acho que esse formato de V é apenas, eles mudaram a metodologia para pensar, bem, esses mineradores são provavelmente da China. Assim como hoje, quando as pessoas falam comigo. Eles estão sempre uau, há essa força misteriosa que compra tanto Bitcoin e Tether da nossa exchange. Vamos chamá-los de Islândia. Ou Antártica. Ou país X. Bem, não, quero dizer, põe a sua chapéu de pensar. É a China, certo? Quero dizer que é outro lugar, certo? Então é a mesma coisa, eu acho. Eles finalmente perceberam como esse proxy você acha que é o governo da China ou o povo chinês dentro da China comprando Bitcoin? Acho que há governos locais. Então, um relatório realmente interessante, não fui eu, mas Daniel Batten lançou um relatório eu amo. Ele é sobre incrível. mineração de Bitcoin. Sim, eu adoro o trabalho dele. O trabalho dele. Não tenho certeza absoluta sobre o conhecimento dele da formulação de políticas chinesas, mas ele elaborou aquele artigo. Mas uma das coisas que ele fez, que acho que foi a mais útil, ele conseguiu que 3 pessoas, mesmo que fossem anônimas, dissessem oficialmente que estavam fazendo isso porque autoridades do governo local os estavam incentivando. Então, é meio como o que eu mencionei para você. Então, meu estado atual, eu tive algumas fontes que disseram que em Xinjiang, mesmo havendo regulamentos por alguma razão, eles nunca realmente fecharam a mineração de Bitcoin. Ou os mineradores de Bitcoin ainda estão operando lá. Eles nunca fecharam. Eu ouvi relatos de pessoas que estão vendendo abertamente mineradores ASIC em Shenzhen. Existe uma loja que simplesmente diz mineradora ASIC. Ouvi dizer
O relatório de Daniel Band, eu acho, foi uma ótima indicação oficial disso, onde os funcionários do governo local estão incentivando as pessoas a resolver problemas de energia. Então, é mais ou menos o que eu acabei de dizer. Você quer gerar receita estatal? Provavelmente existem esses, eu acho, é um palpite educado. E não estou tentando colocar ninguém em problemas. Mas eu presumiria que eles estão fazendo esse tipo de acordos informais com as autoridades locais. As autoridades locais também têm controle sobre a aplicação da lei local. E, então, se você está trabalhando com as autoridades locais, sinto que há alguns acordos por baixo dos panos. Sabemos que houve pelo menos um alto oficial do Partido Comunista que foi preso, ainda incentivando negócios como este. E sabemos que recentemente algumas pessoas disseram que funcionários do governo local estão nos encorajando a minerar Bitcoin para resolver problemas de energia. Ou eles simplesmente disseram funcionários do governo. Então, acho que os funcionários do governo local estão sendo incentivados. Eu não sei quem tem o Bitcoin. Mas eu diria que não é apenas o governo local, porque, quero dizer, este é meu palpite de um brasileiro que tenta entender as coisas, mas estou muito, muito longe, certo? Sim. Mas Hong Kong tem um ETF por enquanto. E quero dizer, como brasileiro, eu imaginaria que não seria aprovado se o partido chinês, o Partido Comunista, não o aprovasse. Sim, isso é algo que as pessoas têm me Isso perguntado. é muito estranho para mim. As pessoas têm me perguntado sobre isso. A resposta que dou a elas é... Acho que Hong Kong é uma área experimental. Eles estão tentando conseguir... Então, os ETFs são realmente fortemente regulamentados. Assim, cada custodiante e subcustodiante de fundos é regulamentado pelo novo tipo de licenciamento de câmbio de Hong Kong, certo? A questão com Hong Kong, no entanto, é que eu não tenho certeza o Bitcoin e ainda passa acima da linha do ponto de vista de uma política de Estado nacional. O que quero dizer com isso é que as pessoas me perguntaram, e como observadores da China e coisas assim, eles têm dito, bem, você acha que o Bitcoin seria um motivo para a China remover o câmbio fixo do dólar de Hong Kong? Ou coisas assim, certo? E eu estou, tipo, na minha opinião, você está citando a água do banho e não o bebê, certo? Então, a China se importa com muitas coisas. Eu não sei sobre política específica de Bitcoin. Para dar um exemplo disso, como para controle de capitais, houve um estudo que disse que talvez de 4 a 5 bilhões de dólares foram passados pelo Bitcoin. Mas há 100 bilhões de dólares por ano, com base em vales de viagem, declarados incorretamente que são destinados a evadir os controles de capital chineses, certo? Então, eu apenas não sei que, mesmo quando o governo nacional comentou em 2021, Foi isso uma não foi prioridade. como Xi Jinping. Não foi realmente como se fosse Liu He dizendo algo como ei, isso é provavelmente uma coisa ruim, devemos agir de acordo. Obviamente, o Banco Popular da China é muito firme quanto à necessidade de lançar o Yuan digital. Estamos contrariando o Bitcoin. Então, as pessoas me perguntam, bem, em Hong Kong, isso não poderia acontecer sem as autoridades centrais. E minha resposta a isso é que, para a China mudar as coisas sobre Hong Kong, para que isso não aconteça, provavelmente levaria mais passos, além de quão importante é para eles agora. E assim, especificamente em Hong Kong, ainda é, entre aspas, um país, 2 sistemas, ainda é um pouco separado do sistema mesmo? chinês. Porque, quero dizer, aqui no Brasil, eu não estou bem informado, mas tento ficar atento ao que está acontecendo no mundo. Na última eleição, em Hong Kong, supostamente isso mudou. E você falou um Sim, pouco sobre isso escrevi sobre os no protestos em Hong Kong. Então, ok, é muito importante dizer que Hong Kong está se tornando mais parecido com a China. Prenderam, é chamado de Hong Kong 47. Prenderam Jimmy Lai, que era o dono do Apple Daily. Em Hong Kong agora, a liberdade de expressão e as eleições são muito... basicamente, costumava haver uma facção inteira do governo de Hong Kong que visava ser mais democrática. E essa facção ou renunciou, alguns deles estão na prisão. Então, isso é muito real. Costumavam haver vigílias na Praça Tiananmen, no Parque Victoria, que reuniam centenas de milhares de pessoas. Eles efetivamente baniram isso agora com a prisão dos líderes da organização. Então, não me entenda mal, mas pelo menos quando se trata de questões tecnocráticas, por exemplo, como Hong Kong regula valores mobiliários. Então, a China, as autoridades centrais estão forçando Hong Kong a adotar o SNI. Acredito que há mais como integração
com o yuan digital chinês. Não acho que eles tenham uma opinião forte o suficiente para tornar o Bitcoin ilegal. Então, o que a China fez com os protestos de Hong Kong foi ver o protesto como uma ameaça existencial. Certo. Eles viram, tipo, não podemos ter pessoas advogando pela, entre aspas, independência de Hong Kong. E então, eles aprovaram uma lei de segurança nacional pelos bastidores para impedir isso. Essa era uma prioridade do Estado Central Certo, chinês. então eles não tentam impor tanto controle porque as pessoas reagem, então eles apenas pressionam em questões existenciais. Bem, talvez façam, talvez ainda façam. Confia em mim, não me entenda mal. O fato de as autoridades centrais terem assumido mais das autoridades locais, quero dizer, no geral, nunca se pode prever isso completamente. Mas acho que há algumas razões fortes para a China não o fazer. E a primeira é que agora Hong Kong está machucado e desgastado. A China está procurando mais investimento estrangeiro direto e Hong Kong sempre foi esse tipo de caminho aceito. Então, quando voltei para Hong Kong, uma das primeiras coisas que vi, que foi meio engraçada, foi que eles tinham uma revista Forbes e o governo de Hong Kong colocou um anúncio de 2 páginas que dizia: não preste atenção aos protestos. Ainda estamos abertos para negócios. Queremos o seu dinheiro. Então, eu acho que há essa parte. Então, seria muito estúpido por parte das autoridades centrais chinesas agora. É também por isso que tornaram o visto de viagem gratuito para muitos países europeus. Acho que talvez até para o Brasil, não tenho certeza. Mas estão tentando atrair mais turistas. Estão tentando fazer com que mais pessoas gastem dinheiro na economia chinesa. A economia chinesa está indo muito mal. Então, há essa razão. E a segunda razão é como... Quero dizer, então não me entenda mal. O governo chinês mostrou que pode contrariar qualquer lei em Hong Kong. Se quisesse, poderia complementá-lo. Vimos isso com a Lei de Segurança Nacional. Nesse sentido, acho que Hong Kong tornou-se mais parecido com a China, no sentido de que Hong Kong já foi considerado uma sociedade governada pela lei. Acho que você não pode realmente dizer isso tanto agora. Mas, quando se trata dos elementos tecnocráticos, quase como, pense dessa forma, vamos dizer Trump. Ou, eu vou fazer um exemplo brasileiro, do pouco que sei sobre geopolítica brasileira. Lula assumiu o poder, certo? Ainda há algumas coisas que ele não pode controlar como presidente, certo? Existem apenas essas coisas escritas. Então, por exemplo, como Trump não pode controlar como o Fed opera, certo? Teoricamente. Mesma coisa. Bem, teoricamente sim, existem maneiras de, você sabe, ele pode nomear um presidente e todas essas outras coisas. Mas é para ter essa separação desses níveis, certo? Então, a mesma coisa com Hong Kong. É como se não fosse uma questão importante o suficiente para Hong Kong, para que a China mudasse as coisas sobre Hong Kong. Porque eles teriam que mudar a lei básica. Eles teriam que mudar a Constituição de Hong Kong para parar. Bitcoin. O que eles fizeram foi tornar ilegal para as pessoas chinesas no continente Certo, comprar nós Bitcoin. fizemos. Então as pessoas no continente não podem acessar, não podem comprar, correto? Sim. Então eles tornaram isso ilegal para a China. Assim, ainda estão criando esse firewall. Mas se eles tivessem proibido a transação de Bitcoin, portanto, há 2 artigos na lei de Hong Kong e na lei básica. O artigo 112 e o artigo 115. Essencialmente dizem que o dólar de Hong Kong não pode ser restringido de negociações. É basicamente uma forma de impor a inexistência de controle de capital e a incapacidade de impor restrições. Pessoas de Hong Kong não poderão trocar seus dólares de Hong Kong por qualquer mercadoria ou qualquer outra coisa. Então, se isso desaparecer, esse é o bebê. Isso é a China dizendo que não queremos mais que Hong Kong transacionar livremente. Queremos que Hong Kong esteja sob controle de capitais. Eu não acho que fariam isso. Então, como resultado, o Bitcoin, provavelmente. Mas eu simplesmente não acho que as autoridades chinesas pensem na água do banho com o bebê. Eles não pensam no contrário. Eles não acham que o Bitcoin é uma questão tão existencial para a nossa sobrevivência que temos que mudar a forma como Hong Kong opera. Isso seria atrito demais para um problema pequeno, por aquilo que consideram um pequeno problema. Sim, correto. Mas eu diria que Hong Kong é uma lente interessante para contrariar visões. Porque, por exemplo, um professor de Hong Kong escreveu um editorial recente que disse que a proibição da mineração de Bitcoin na China foi um grande erro. E o que Onde estão os aconteceu botões? foi que todos os mineradores foram para os Estados Unidos. E agora estão gerando bilhões de dólares em receita fiscal para os americanos. Nosso maior rival ideológico. Se você tem um problema tão grande com a mineração de Bitcoin, use empresas estatais para minerá-los. Esses estão sob o controle do partido. Então, exatamente como você Recentes disse, manipuladores. porque o governo nacional não pode simplesmente... Essas Mas opiniões foram publicadas. acho que isso foi publicado em Hong Kong. Seria mais difícil publicá-los no continente, não impossível. Né? Não acho que isso seja o que realmente está acontecendo agora.
certamente não há Em uma nome do declaração pública público. sobre isso. Acho que há acordos com o governo local. Sabendo como os mineradores de Bitcoin geralmente pensam, eles são muito baseados em moeda E fiduciária. estou ansioso por E eu isso. tenho algumas citações públicas. Um minerador OG de Bitcoin disse algo como: sim, acho que o yuan digital vai vencer, porque mais pessoas vão adotar o yuan digital. Meu ponto é que os mineradores de Bitcoin são Eu mais focados em costumava moeda fiduciária. trabalhar certo? em uma empresa de mineração de Bitcoin no Brasil, e eu entendo, tipo, como muita gente tende a imaginar que, ou porque essa pessoa está trabalhando com mineração de Bitcoin, ele tem a ideologia de um Bitcoiner. Sim, isso simplesmente não é verdade. Pode ser verdade, mas não é. Há exceções e não Sim. uma regra. Exatamente. Exatamente. Então, sabe, agora você tem muitas pessoas que estão minerando ou que presumivelmente ainda estão minerando na China. A questão interessante é meio que para onde vai esse Bitcoin, certo? Quem está segurando isso? E como estão sendo feitos os pagamentos? Certo. Na minha mente, acho que a maioria desses são provavelmente moedas fiduciárias por energia. Vendendo Bitcoin através de mesas de negociação, de balcão ou de diferentes maneiras também. Exchanges, não cobrimos isso tanto, mas exchanges são essencialmente proibidas na China também. Mas há maneiras de comprar e vender Bitcoin, com certeza. Uma das coisas com o ETF de Hong Kong, só para amarrar tudo isso que foi anunciado, era que eles tinham resgates em espécie, porque ainda há um problema pendente. Sabe, onde isso está agora? E a resposta verdadeira é que acho que ninguém realmente sabe, certo? Poderia estar em placas de aço em algum lugar, na casa de alguém. Até o Partido Comunista Chinês é tipo, bem, é muito difícil para nós entender o Bitcoin, quem realmente o possui, certo? Então, se você tem os mineradores, a ideia dos ETFs de Hong Kong era que, você sabe, alguns dessas pessoas da China continental poderiam fazer resgates em espécie. Eles poderiam enviar seu Bitcoin e então tê-lo certificado no ETF de Hong Kong. Mas acho que vimos muito pouco disso na prática, como as entradas no ETF de Hong Kong têm Sim, sido acho muito que as pequenas. pessoas seriam Mas mais esse é exatamente o espertas do ponto. que Se você, isso, se você certo? pensar da perspectiva de como um tradicional, digamos, só vou nomear algo como Fred Krueger ETF, você pensaria dessa maneira. Mas se você pensa de uma forma cypherpunk, pensaria o oposto. E se você pensa como um chinês pensaria, é como se já tivesse meu dinheiro Exato. fora do sistema. Quer Porque dizer, eu o colocaria de volta Freddy conosco. Krueger pensaria assim porque passou toda a sua vida na América. Ao Estado de Direito, e ele pode confiar um pouco, mas pode confiar neste governo. Quero dizer, os brasileiros não têm esse luxo. Acho que os chineses também não têm esse luxo. Exatamente, sim. Então, os chineses não têm esse luxo. E eu acho que isso explica, e explica como agora, porque as pessoas me perguntam, sabe, a China ainda tem um papel a desempenhar no Bitcoin? E você está vendo, eu acabei de conversar com a análise de cadeia sobre isso, você está vendo que há cada vez mais fluxos de entrada de OTC baseado na China. Então, mais pessoas chinesas estão comprando Bitcoin. Agora está quase nos níveis mais altos de todos os tempos, acho eu, pelo que posso ver, com base nas informações que temos. Agora, temos muito poucas respostas quantitativas, porque não há pares de negociação públicos disponíveis, mas de todas as informações que reuni, parece que os chineses estão comprando cada vez mais Bitcoin, certamente mais do que em 2021. Havia muito menos atividade e agora parece que está voltando a subir. E certamente parece que há muito mais interesse em participar do ecossistema. Isso pode surpreender as pessoas, mas há como VCs chineses de Bitcoin e há desenvolvedores e empreendedores, né? E eles investem na China ou investem fora da China? Eles investem na China porque nada diz isso, assim, é muito específico, como as regulações são muito específicas para o risco. O risco é se você está tentando comprar Bitcoin com Yuan e se você está tentando vender Bitcoin por Yuan, esse é mais ou menos onde está o risco, certo? Mas nada aí diz que você não pode investir. Na empresa é tipo desencorajado, certo? Sabe, mas não é ilegal, por assim dizer. E é por isso que, sabe, também existem pessoas que trabalham em empresas de Bitcoin que ainda são desenvolvedores e há muitos recursos educacionais sobre Bitcoin disponíveis, como na internet chinesa. Primeira vez fazendo assim. isso. Sim, eu vou. Eu nunca adivinharia isso. Não, eu pensaria nisso como, ok, a China é um país forte que tenta
controlar informações que todo mundo Aqui faz, está não o o quê? Google, por exemplo. Sim. Como é que eles manteriam conteúdo que educa as pessoas para uma liberdade tecnológica? Sim, quero dizer, eles proíbem, assim, o que mais os preocupa é a fuga de capitais, e eles estão preocupados com a instabilidade do capital. Então, grande parte da história da China, por exemplo, quando eles proibiram as ICOs, foi durante 2015 e 2016, e apenas uma breve história para os seus ouvintes. Em 2015 e 2016, o mercado de ações chinês quebrou. Mas foi uma queda muito, muito interessante, porque há muitos investidores de varejo, chamamos eles na China de cebolinha, não sei qual é o termo brasileiro, mas, sabe, nos Estados Unidos eles sempre estão despejando no varejo ou qualquer coisa assim, certo? Sim, então o mercado de ações da China é realmente interessante, porque não há muitos players institucionais. Nos Estados Unidos há muitos grandes participantes que são compradores e vendedores que negociam entre si, certo? Você pode pensar em algo como os Goldman Sachs ou JP Morgans do mundo. Na China, muitos dos compradores e vendedores do que são chamados de Aigu, que são como ações domésticas de empresas, são de varejo. E então eles tinham a capacidade de criar bolhas incríveis, sabe? Então Bom é dia. nessas coisas que a China tem se concentrado. Então eles proíbem as bolsas, proíbem informações financeiras, proíbem coisas como CoinMarketCap, CoinGecko, certo? Esse tipo de coisa. Mas não, você pode entrar como um monte de chineses, como uma Wikipédia chinesa que tem recursos sobre Bitcoin. Agora, não é necessariamente super positivo Certo. sobre o Bitcoin. Existem recursos técnicos, quer dizer, alguns deles estão hospedados no GitHub para evitar censura. Eu com certeza ouvi que, sabe, conversas sobre Bitcoin são sensíveis, então eu não estou tentando subestimar isso, mas o que eu diria é que o risco é muito, muito específico. Mesmo na China, tecnicamente é ilegal usar uma VPN, mas você precisa entender o risco. E acho que talvez você possa me falar sobre isso, talvez os brasileiros tenham visto um pouco disso em termos de aplicação da lei. Mas é muito difícil impor isso a um indivíduo. O que pode ser feito, como a China faz, é ir atrás dos grandes. Sim. Jogadores, você Assim, sai para não ir atrás. Quero dizer, sim, você pode ir atrás de uma ou duas pessoas que usam VPNs para dar um exemplo delas. Mas se você fizer isso com muitas pessoas, é simplesmente ridículo. No país todo, não há celas suficientes para a quantidade de pessoas, certo? Especialmente na China. Eu não sei, eu nem sei quantas, mas devem ser milhões de pessoas que usam VPNs, certo? Então, o risco é maior se você está administrando uma empresa de VPN. Então, se você está na China, se você está operando como um treinamento de venda direta focado em vender Bitcoin ou Tether para o Irã, sim, você está assumindo bastante risco, especialmente se você está sendo barulhento sobre isso. Certo, mas se você está trabalhando para uma empresa de Bitcoin, se você está tentando aprender mais sobre Bitcoin de uma perspectiva técnica, não acho que eles tenham qualquer problema com isso. E, de fato, o governo chinês disse que desde que Trump falou tanto sobre criptomoedas e Bitcoin, um ex-vice-ministro das finanças disse que, sim, devemos estudar pra isso ser mais. honesto, essa era a minha próxima pergunta. Tipo, certo, agora Trump Que acabou de época ganhar a louca em que presidência de novo. vivemos. Sim. E ele disse em voz alta que a América teria um Bitcoin estratégico. Reserva de Bitcoin. E ele tem mais 3 meses até começar no cargo. Quero dizer, teoria dos jogos. O que a China vai fazer, o que a Rússia vai fazer. Quero dizer, se o seu competidor vai começar a comprar Bitcoin, eles vão comprar 1 milhão de moedas nos próximos 4 ou 5 anos. O que a China vai fazer? O que você acha? Sim. É algo realmente interessante que está acontecendo agora com os Estados Unidos e com a recente eleição do Trump, reserva estratégica de Bitcoin. Então, a primeira coisa que sempre digo às pessoas é que a China está meio que em um caminho de política emperrada. O Partido Comunista Chinês tem o luxo de não ter que enfrentar eleições, então, tipicamente, quando tem planos, especialmente planos tecnocráticos, estes são de ciclos longos, como acabei de mencionar, eles estão tentando mudar o Banco Central para ser mais orientado para taxas de juros, em outras palavras, mais orientado para o mercado. Esse tem sido um plano que foi estabelecido, sabe? Xi Jinping disse certas coisas que aceleraram esse plano. Então, às vezes, né, se você recebe uma boa palavra de Xi, isso ajuda a mudar a política em uma área muito tecnocrática. Mas, em geral, essas são coisas que têm sido pensadas para um período de 5, 10 anos, como a China vem fazendo pesquisas sobre o Instituto de Pesquisa da Moeda Digital para o Yuan Digital desde 2014, certo? Essas são coisas que estão estabelecidas. E então, a menos que Xi Jinping tenha uma mudança pessoal de opinião. Então, e a primeira suposição é que Xi Jinping estará no poder até 2029. Muito provavelmente será o caso. As pessoas me perguntam de um lado para o outro. Eu sempre digo, olhe para o Irã. Se você acha que um governo
confie em mim, eu não sou fã do Irã e dos mulás e tudo mais. Mas se você acha que um governo vai falhar, o Irã teve muitos mais motivos para falhar e ainda não falhou desde a Revolução Iraniana. E a China é um país muito mais poderoso, tem muito mais coisas sob seu controle. E recursos naturais. Reservas estrangeiras, não necessariamente recursos naturais, mas você sabe, reservas estrangeiras, capacidade de manufatura, é o fabricante. Primo do mundo ainda, certo? Então, sim, a parte das reservas naturais, na verdade, menos. Não a petróleo, China... mas quero dizer energia, rios. Eletricidade, sim, isso ia ser parte da minha resposta. Mas, por exemplo, a China é importadora líquida de alimentos, a China é importadora líquida de commodities, a Quero China dizer, é uma... mais de 1 bilhão de pessoas, é verdade. Exatamente. Então, sem dúvida, a China gera muita eletricidade, com certeza. E eles investiram muito para fazer isso. Mas sim, então, a questão com a reação da China agora é que, enquanto ele estiver no poder, você não verá esse tipo de mudança dramática. Então, primeiro seriam necessárias palavras dele, então seria necessária uma mudança. Eu nem diria uma mudança de opinião, porque ela realmente não comenta sobre o Bitcoin com frequência, mas Xi Jinping é muito favorável ao blockchain. Ele acredita que é uma tecnologia fundamental, é algo que a China tem que controlar. Então, há todas essas patentes de blockchain que foram registradas. Meu livro fala sobre isso. A China se orgulha muito do fato de ter registrado o maior número de patentes sobre blockchain. O que isso significa? Eu não faço ideia do que qualquer uma dessas aplicações fará. Eu li este livro sobre como há agricultores rurais que estão usando blockchain para rastrear o número de ovos de galinha que eles têm. Por que você simplesmente não coloca na Baidu Cloud, ou seja lá o que for? Mas, enfim, isso é... Então ele teria que recuar e dizer algo como: ei, eu estudei esse lance de blockchain, eu ouvi o que o Banco Central diz sobre o Yen digital, agora sou um Bitcoiner. Então se alguém puder converter Xi Jinping ao Bitcoin, isso está um pouco acima do meu nível salarial. Mas isso é, eu acho que o que seria necessário. Eu acho que é improvável, sabe? Se eu estivesse apostando, já que estamos falando sobre as eleições, e eu sei que meio que é uma moeda ruim, mas você sabe, os polymarkets estão lá. Sabe, eu acho que é como... Sim, eu colocaria uma aposta em algo como 10% de probabilidade, sabe? É muito improvável. Mas eu diria que você provavelmente verá muitos títulos positivos vindos da China. Assim, mesmo que não haja mudanças significativas de política, não é provável que haja. Então, agora na China, a economia está indo muito mal. E como resultado disso, eles estão imprimindo mais estímulos, e também estão procurando dar mais flexibilidade aos governos locais, porque eles não arrecadaram tanto em impostos devido à bolha imobiliária que você mencionou, de onde a maioria da receita dos governos locais na China é derivada. Impostos sobre propriedade ou da forma como eles fazem vendas de propriedade. Mas, de qualquer forma, isso criou uma situação em que, tipo, essa é a coisa existencial que eles estão enfrentando a possibilidade. Se Hong Kong pode usar Bitcoin para atrair grandes como fluxos de investimento estrangeiro direto, eu não acho que o governo chinês vai se importar. Eu não acho que o governo central vai se importar. Eles têm problemas muito maiores para lidar agora, certo? Com as bolhas imobiliárias e com o fato de que a bolha imobiliária será existencial para a China. A questão é, se as ações na China caírem é ruim. E elas têm caído. Algumas pessoas com quem conversei, suas carteiras caíram 60%, 70% se estão em ações chinesas. É como um verdadeiro banho de sangue. Mas se o mercado imobiliário cair, é aí que a classe média chinesa realmente criou sua riqueza. E os incorporadores imobiliários chineses, eles meio que funcionam como um esquema Ponzi. Tipo, você coloca dinheiro na pré-construção e depois paga a hipoteca. Então, se você não recebe as unidades habitacionais e se o incorporador imobiliário falhar, isso é uma causa muito óbvia para protestos. E eles já estão falhando, certo? Eu não me lembro do nome Evergrande, do policial. Sim, tipo, um pouco sim. Exatamente. Quer dizer, Evergrande é um pouco mais técnico, mas eles tiveram um incumprimento técnico e todas essas outras coisas. Mas sim, em geral, se você tem muitos desses, é quando você começa a ver agitação social. Porque se as ações caem, e elas já vêm caindo de qualquer maneira, são principalmente os investidores estrangeiros e algumas pessoas mais ricas que têm dinheiro para jogar que são afetados. Isso é ruim, não me entenda mal. Mas se a habitação está em crise e as pessoas não recebem as unidades habitacionais que foram prometidas pelos incorporadores, eles já fizeram isso, eles vão se reunir e protestar. Porque é como, sabe, eu não tenho, sabe, é como, isso é apenas um esquema Ponzi direto, me prometeram algo e então eu simplesmente não tenho isso. E é uma coisa muito tangível para se reunir em torno. Então eu apenas acho que o governo chinês vai ter muitos problemas para lidar. Então as medidas de estímulo vão ser positivas para o Bitcoin.
porque vai ser simplesmente mais afrouxamento monetário. Provavelmente vai levar mais chineses a procurarem soluções, porque agora na China há pouquíssimas opções para você conseguir. Pode haver um efeito a curto prazo em que, devido ao estímulo, as ações chinesas estão se recuperando um pouco. Mas, fundamentalmente, como os preços dos imóveis chineses não vão, acho que isso é uma questão mais fundamental. Tendo conversado com algumas pessoas que estão baseadas na China, algumas pessoas acham que vai ser como os anos 1980 no Japão. Você está olhando talvez para algo como uma década perdida. Se for o caso, então certamente as ações chinesas podem não se recuperar por um tempo muito, muito longo. Mas o mundo ainda está acontecendo lá fora, certo? Então acho que isso dará aos chineses mais apelo para olhar para o Bitcoin e coisas assim. Já estamos vendo entradas recordes, provavelmente você verá mais. Outra coisa também é porque Trump foi eleito, sabe, as pessoas nos... Política, incluindo talvez Xi Jinping, precisa estudar mais de perto para que a prioridade número 1 do Partido Estado Chinês seja sempre estudar o que o presidente do ZEWA faz. Claro, eles vão lidar com Trump no sentido de que ele vai ter tarifas e coisas assim. Mas uma das coisas que notei foi que, depois que ele visitou PubKey, foi quando o vice-ministro das Finanças, ele mencionou algo como, Trump fala muito sobre criptomoedas e Bitcoin. Certo, eu me pergunto se deveríamos estudar isso mais. Você vai ver cada vez mais disso por causa de uma espécie de osmose com Trump. Estar lá e como a reserva estratégica de Bitcoin e todas essas outras coisas, como isso vai surgir como, isso é algo que deveríamos estudar mais de perto. Então, você verá manchetes positivas, eu acho, da China nesse sentido. Mas me surpreenderia muito se a política realmente mudasse. Se, por exemplo, empresas estatais fossem, minerar Bitcoin. Você está vendo a Rússia, de fato, tomar o caminho oposto? Atacados como se estivessem minerando Bitcoin em alguns lugares. Foi o que eu disse. E então, acho que o começo disso, e Samson fala muito sobre isso, como para converter nações ao Bitcoin, você começa com elas fazendo a mineração, certo? Então, Etiópia ou Butão ou algo assim. Então você pensa, bem, você já tem todos os bitcoins, então por que você simplesmente não mantém os bitcoins? Porque o bitcoin está se valorizando, você pode ver isso continuar indefinidamente. Então você tem uma reserva estratégica de bitcoin, certo? Então você está basicamente transformando países com tipo excedente de eletricidade e excedentes de energia. Então a Rússia, neste exemplo, o que a Rússia está realmente fazendo, eu acho, na minha opinião, é que eles têm lutado muito para tentar vender seu excedente de energia em uma moeda que outras pessoas aceitarão, certo? Então eles tentaram vender petróleo e ouro, eles tentaram fazer todo tipo de coisa, certo? Então para mim faz muito sentido simplesmente ser assim, bem, então quando apenas convertemos nosso excedente de energia em Bitcoin, monetizamos assim a energia desperdiçada em Bitcoin. Você está certo de que o mesmo argumento exato deve se aplicar ao Estado-nação chinês. Houve pessoas como aquele professor de Hong Kong que mencionei que fizeram esse argumento. Elas disseram, por que você não usa as empresas estatais e minera Bitcoin? Temos todos os chips concorrentes. Temos todas essas outras coisas. Temos toda essa eletricidade que está isolada, talvez a eletricidade mais isolada do mundo. Por que não monetizar isso? E eu acho que a China... acho que há duas razões entre o porquê de não estarem fazendo isso como a Rússia. Uma é que a China ainda é mais aceita. No sistema financeiro chinês e mundial, eles não são diretamente sancionados. Quero dizer, a administração Biden ameaçou impor sanções secundárias a bancos chineses que ainda interagissem com o sistema russo, mas o sistema russo está essencialmente isolado. Então a China não enfrenta o mesmo em certo grau. Empresas americanas deixaram a China, certo? Então, nesse sentido, há um pouco menos de investimento estrangeiro direto, mas não é no mesmo grau que a Rússia. Então, não acho que estejam tão apressados como para a Rússia. Elas estão completamente isoladas. É quase como se fosse essencial para eles. Sim. Então, é por isso que eu acho que a China não agirá necessariamente da mesma forma. E a segunda é que, como a China... Eles têm este conceito chamado desenvolvimento de alta qualidade e Xi é muito enfático em relação a todo esse verde crescimento ou energia verde ou apenas verde no geral. Então, até toda essa eletricidade que estão produzindo é como se estivessem tentando retratar essa narrativa de estamos tentando chegar a zero líquido até 2060 ou 2070 ou seja lá o que for. Então eu não acho que isso se encaixa, como a mineração de Bitcoin simplesmente não se encaixa nessa narrativa, porque eles passaram tanto tempo falando sobre como a mineração de Bitcoin é um desperdício de energia. E até eles, basicamente, isso exigiria apenas Xi mudando. Coração em vários tópicos diferentes. Mas, sob a estrutura atual da China, simplesmente não está configurado. Está configurado para ser mais um argumento para outros países fazerem o que têm feito, que é criar sua própria moeda digital do Banco Central a fim de
aplicar a política monetária ao contrário de outros bancos centrais, o Banco Central da China reporta-se diretamente ao Estado. Não há separação entre o Banco Central e o Estado. Eu realmente não sei como funciona no Brasil, mas estou assumindo que é algo parecido com o Fed ou algo assim. Eles são, teoricamente, independentes. Eu não Teoricamente, faço ideia. Teoricamente. o que Claro, você está claro. Quero fazendo? dizer, no caso da China, não é nem apenas teoricamente. Eles são subordinados. Eles reportam diretamente ao Conselho de Estado. Então, não há nem mesmo a ilusão de que não sejam, certo? Então, eu acho que eles estão tentando criar este modelo, né? O Banco Central realmente quer criar um sistema de controle sob medida. Uma das coisas que eu acho que pode acontecer e que é meio interessante é que eles têm diminuído os controles de capital. Mas potencialmente porque terão mais dinheiro digital programável sob seu próprio controle ou até com o WeChat Pay e Alipay diretamente. Estes são tipos de concorrentes privados do yuan digital, a principal forma digital de pagamento para a maioria dos chineses, semelhante a um Apple Pay ou um Android Pay. Então, estas formas de interagir eu acho que vão permitir que o Partido do Estado Chinês imponha mais controle, não apenas do ponto de vista político, mas econômico. Imagine um sistema que é capaz de rastrear o consumo e os gastos das pessoas e de expirar o dinheiro das pessoas, o que fizeram nas experiências. Acho que é isso que a China está tentando fazer, tentar ser um exemplo para isso. E você vê países como a Índia, que são rivais ideológicos da China, mas que têm pensamentos muito semelhantes. Substituir o dinheiro, desmonetizar, usar e desenvolver a rúpia digital. Não importa que os dois governos estão em desacordo. É o que o governo, sabe o que quero dizer? É como uma capacidade Tá bom. estatal, ideologia estatal. É como se você controlasse o Estado. Como você maximiza seu poder e seu controle? Acho que é para isso que a China está se direcionando mais. Eles ridicularizaram o Bitcoin como se fosse uma piada. Kai Chen, um economista chinês, economista do Estado, disse que se adotássemos Eu a não economia sei. do Bitcoin, todos morreriam, literalmente. Então, sim, acho que será difícil de voltar a partir daí. Mas você sabe, novamente, lançar um convite aberto a qualquer um de vocês. Você sabe, talvez seja como o Matt Odell ou algo assim. Xi Jinping está apenas relaxando, tomando um pouco de Maltai. E ele está tipo, por que eu não abro? Você sabe, porque Trump tem falado tanto sobre Bitcoin entre Sinto me ameaçar com tarifas. Então, tipo, por que eu não abro um pouco de Maltai e então apenas escuto o último podcast do Saifedean ou algo assim? Eu não sei. Você fala sobre Índia, China e Saifedean. É impossível para mim não lembrar. Padrão Bitcoin. Quando o Saifuddin argumenta que a China e a Índia fizeram a escolha no século passado, há 2 séculos, em 1800, e escolheram usar prata em vez de ouro, e que tornou ambos pobres nos próximos 100 anos e... O que você está falando agora é exatamente o mesmo erro de novo. Sim, acho que é o mesmo erro. Mas, tipo, quero dizer, obviamente, acho que estou longe dos círculos de política chinesa. Então, acho que os formuladores de políticas chineses, na medida em que. E isso é como uma arte em si, como você lê as entrelinhas, como dizem, sobre o que está acontecendo com a China. Acho que eles não pensam da mesma maneira. Acho que é um erro grave. Fiz o ponto. E a coisa que digo aos formuladores de políticas americanos, na medida em que tenho contato com eles. E há algumas pessoas, eu não tenho contatos, mas algumas pessoas que trabalharam com a mídia estatal chinesa que são bastante pró-Bitcoin, o que também é algo interessante. A coisa que eu sempre reforço é que você está apenas dando aos americanos. Quero dizer, eles estão apenas dando aos americanos um passe livre. Os mineradores de Bitcoin que chegaram, a maioria deles agora são corporações públicas. Eles pagam impostos, eles empregam americanos, eles estão, você sabe, aproveitando recursos ociosos, gás queimado e outras coisas diferentes. Estão transformando resíduos em capacidade monetária produtiva, certo? Por que você não faz isso também? Mas eu acho que há razões ideológicas muito fortes, como primeiro você teria que realmente, não, você nem mesmo teria que primeiro pílula laranja ela. Você teria que gostar muito de Saifedean e dos padrões do Bitcoin, uma visão de mundo muito austríaca. Você teria que convencer Xi Jinping, que construiu sua vida na capacidade expansiva do Estado e na responsabilidade do partido. Você não precisa convencê-lo de que tudo o que ele fez estava errado. Eu acho que é meio que, você sabe, talvez esqueça a parte do Bitcoin sobre isso. É quase como se fosse o obstáculo mais difícil, ela possuiria Bitcoin, acho que relutantemente.
talvez se fôssemos obrigados e fosse a única maneira de transacionar. Sim, mas ainda vivemos Mundo onde você sabe, até mesmo a maioria dos chineses agora, eles quando usam Bitcoin é principalmente através do Tether. Então há uma espécie de interface com o sistema do dólar americano. Mais do que qualquer outra coisa, eu nem posso dizer que eles usam Bitcoin. Eles usam Tether. Sim, eu apostaria que Xi e Mao manteriam Bitcoin, porque eu olho para a China, para a Rússia, e colocando, seguraria Bitcoin, ele está usando gás para minerar Bitcoin. O que ele não quer é que a população use Bitcoin. É diferente o interesse do partido e o interesse da população, sim. Então, eu diria que se Xi e Mao tivessem Bitcoin, seria para o partido, para eles mesmos. Sim, e tentariam proibir a população de usá-lo. Essa seria a minha Sim, opinião. eventualmente, se chegasse a isso, quero dizer, basicamente o que a China procuraria, então eles estão usando o yuan digital, então a questão sobre a China é que a China é muito, muito dependente de importações de alimentos e importações de commodities, especificamente. Se muitos dos seus parceiros se recusarem a aceitar o iene por qualquer motivo, então sim, acho que eles eventualmente olhariam para o Bitcoin de maneira semelhante a como o Putin está olhando para isso. Eu gosto dessa nuance, definitivamente acho que ela não gostaria, e o Estado Partido Chinês tomou muitas medidas para impedir que as pessoas usem Bitcoin para fuga de capital. Todas essas outras razões diferentes que discutimos, corrupção também, isso é algo que o Estado Partido Chinês se preocupa, é como as pessoas estão retirando fundos porque eles estão, sabe, obviamente, a definição chinesa de corrupção é uma espécie de buraco de coelho diferente que podemos discutir, mas se ela o manteria na capacidade do Estado chinês, não acho que ela, baseada na discussão anterior, não acho que ela seria como Mao, no sentido de tipo, o Bitcoin é inerentemente essa coisa ideologicamente muito maligna e temos que absolutamente rejeitá-lo. Então acho que nesse sentido, você sabe, poderia ser mais como uma abordagem menos inteligente, tipo, se precisasse mesmo e o Estado chinês precisasse de Bitcoin, não acho que ela hesitaria ir nessa direção semelhante a como ele pensa sobre mercado certo, tipo de uma perspectiva socialista. Eles ainda pensam em mercados de uma maneira muito contraditória, mas estão cientes de que os mercados são uma ferramenta. Certo, então, se você está tentando recuperar a economia, você quer afrouxar as restrições semelhante a isso, se você quer transacionar internacionalmente, talvez chegue um dia em que a China precise usar Bitcoin. Então, talvez nesse caso ela ou quem quer que o suceda, o que também será uma questão realmente interessante, possa começar a considerar isso. Acho que para que isso aconteça, se estou seguindo a teoria dos jogos agora mais como um Bitcoiner, você precisa de países importantes. Então, acho que o caminho mais provável seria se houvesse um bloco de países que de repente preferisse aceitar Bitcoin por alimentos. Então, uma tensão geopolítica, basicamente. O que é que a China tem, os Estados Unidos, tem uma arma apontada para o rosto dos Estados Unidos no sentido de toda a manufatura. Então, se você fechar as manufaturas chinesas hoje, muitos produtos essenciais como medicamentos e tudo isso simplesmente não fluiria mais para os Estados Unidos, demoraria um tempo para que eles criassem essa capacidade novamente. Desculpa, eu tenho que voltar a isso, mas só pensando nos mineradores de Bitcoin, muitos mineradores de Bitcoin, porque as tarifas moveram sua fabricação de fora da China para países ao redor dela. Então isso tornará mais difícil para a China se ela seguir esse caminho muito, muito hipotético que mencionamos, porque eles estão sendo afetados pelas tarifas e a manufatura está meio que saindo de qualquer forma. Então, se isso acontecer novamente com a administração Trump, acho que você verá mais e mais movimento mas de forma semelhante os Estados Unidos e o bloco ocidental, e na verdade o Brasil é uma parte importante disso na Argentina, eu diria uma arma apontada para o rosto da China, e isso é comida, é algo existencial para a China, dado o histórico da China de nunca mais ter fome novamente, e as fomes, porque as fomes mataram tantas pessoas na China, falamos sobre Mao, e a maior fome induzida pelo homem na história mundial aconteceu sob a vigilância de Mao, milhões e milhões de pessoas morreram. Se isso acontecesse novamente, seria existencial para a sobrevivência do Partido Comunista Chinês. E agora você me tem improvisando sobre uma situação muito, muito longa, um cenário hipotético, realmente longo, mas talvez isso seja meio que como algo para os seus ouvintes passarem por cima, sabe? Eu falei já em 2019 ou 2018 sobre essa ideia de um grupo de cairns. Então, o grupo de cairns é como todos os países que vendem trigo no mundo e eles meio que se juntam. É como a OPEP, mas para o trigo.
Até agora, o que eu vi é que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos aceitaram o yuan digital para petróleo. E eles, na verdade, têm participado do projeto piloto da China, chamado Projeto Enbridge, entre diferentes moedas digitais de bancos centrais. Então, a outra questão existencial é que a China importa muitas commodities e petróleo, mas acho que encontrará uma maneira de liquidar o petróleo através dos parceiros do Oriente Médio, e então acho que para as commodities é tão diversificado que sempre encontrará diferentes caminhos, como por exemplo, o Afeganistão tem 1 tonelada de matérias-primas e a China está disposta a trabalhar com o Talibã. E mais ninguém realmente está, certo? Mas comida, na verdade, há uma concentração de nações produtoras de alimentos como o grupo de Cairns e eventualmente então pode fazer sentido para um grupo deles. Sob um malaio, digamos. E digamos o Brasil, hipoteticamente, acho que não sob Lula, mas talvez sob outra pessoa. Vamos torcer. Mas não vejo nenhum potencial no nosso futuro, no nosso sistema político. Talvez um cara novo, mas não tenho Mas certeza. esses são como 80% dos importadores de alimentos para a China. Então, ali mesmo, você tem algo como, quero dizer, se esse bloco decidisse que íamos receber dinheiro através do Bitcoin, de Bitcoin, eu não acho. Eu acho que a China não teria, tipo, jogando a teoria dos jogos, a China não teria recurso fora. Eles têm bloqueios ideológicos para algo que faz sentido econômico para eles. Eles deveriam estar minerando Bitcoin. Honestamente, a China deveria ser dinheiro, Bitcoin. A China deveria estar usando toda essa eletricidade isolada, a eletricidade mais abundante do mundo. Eles deveriam estar transformando isso em algo mais conversível, sabe? Dinheiro digital que não vai inflacionar. Agora eles estão atrelando o yuan a uma faixa de semi-comercialização em torno do dólar americano, o que cria seus próprios problemas, certo? Fiat em cima de Fiat. Mas eles não o farão por razões ideológicas. E não acho que essas razões ideológicas vão mudar tão cedo. Se algum de vocês conseguir converter Xi Jinping, eu garanto que você tem, tipo... Você mudou o mundo. Sim, você mudou o mundo. Não serei eu, está muito além do meu nível salarial, mas, sabe, Mas eu acho que na situação de, tipo, de novo, como se fosse algo existencial para a China, e eu acho que importações de alimentos é provavelmente a coisa que consigo pensar agora. Isso provavelmente teria sim, porque mesmo desde aquela época eu estava escrevendo que provavelmente faz sentido para o grupo Cairns aceitar Bitcoin. E muitos dos países que estavam, você sabe, a Ucrânia estava pensando nisso antes da guerra e outras coisas assim, eles estavam pensando em se tornar mais aceitos ao Bitcoin e coisas diferentes. Então, talvez isso se torne uma realidade. Perfeito. Cara, acho que estamos falando de... o quê? 1 hora? 1 hora e meia? 1h04? 1h04? Então deixamos algo para trás que deveríamos ter falado? Eu não sei, cara. Bem, acho que estou pensando em algo especificamente de tudo o que falamos. Se há algo específico sobre o Brasil, talvez, ou eu não sei. Eu acho que talvez sobre... Eu não sei como você vê o futuro do Bitcoin na China. Eu não sei porque... Quer dizer, para nós no Brasil, é tão raro ter a oportunidade de conversar com alguém que entende mais sobre a China e a interface com o Bitcoin do que olhar para o Brasil agora é um desperdício. Vamos ser honestos. Tá. Então, eu não sei. Tem algo que não falamos que você acha que seria enriquecedor para nós brasileiros? Saber sobre a China. Acho que uma coisa que às vezes falo que é útil é porque penso que muitos brasileiros provavelmente têm a mesma dúvida que talvez europeus ou americanos quando estão tentando comprar Bitcoin. Podem pensar, por que o governo não proibiu isso? Ou, você sabe, já ouvi isso antes de alguns europeus e alguns americanos. Então, eu sempre dou o exemplo da China, como a China é meio que como na cibersegurança. Existe essa coisa chamada equipe azul e equipe vermelha. A ideia é como você ter uma equipe vermelha que vai e simplesmente bagunça tudo e tenta encontrar todas as vulnerabilidades, todos os buracos em suas defesas. Certo? A China é isso para o Bitcoin. A China, e eu vou dizer isso sobre a China, tipo, tem aquele meme no Twitter, tipo, não, você não precisa dar crédito a eles. Mas, tipo, você sabe, a China entende novas tecnologias razoavelmente bem. Vou te dar um exemplo. Eu conversei com o Will, da Domus, para o meu livro, e não só baniram o Domus da App Store bem no início, como também começaram a banir os relés padrão. Para mim, isto mostra que em uma semana ou duas,
eles realmente compreenderam a tecnologia. Eles tinham alguém no Grand Firewall que entendeu a tecnologia bem o suficiente para poder bani-la, ou não bani-la, mas bloqueá-la ou torná-la muito mais difícil. A mesma maneira como eles lidavam com Bitcoin, perceberam que a maioria das pessoas usa as exchanges. Então, se você fechar as exchanges, sim, nunca pode parar o Bitcoin, mas torna-o muito mais difícil. Então, para mim, a China é como um time vermelho e mostra duas coisas. Primeiro, mostra a outros países como seria se um país banisse o Bitcoin. Então, se você ler sobre como o governo chinês justifica, se você começar a ver os mesmos argumentos, é como, o meio ambiente, é como desperdício e coisas assim. Essas são coisas que todos os governos estão tentando implementar. Suponho que no Brasil haja alguma versão desse argumento também. E então são coisas para se observar, certo? Por que eles baniram as ICOs? Eles baniram as ICOs porque diziam que os chineses eram irresponsáveis demais. Isso é como financiamento ilegal. Tudo é um esquema Ponzi. Esse não é um argumento tão diferente de como os americanos regulam. Esse não é um argumento tão diferente de como as pessoas pensam sobre proteções aos investidores. Compreender isso é muito importante para entender como um país pode, entre aspas, proibir o Bitcoin. Outra coisa a entender é realmente o aspecto da equipe vermelha. A China tinha quase a maioria da taxa de hash do mundo, ou, muitas vezes, acima da maioria do hash rate mundial, como 50% ou mais. Pode ter sido geograficamente baseado na China. É meio difícil e impossível dizer porque, você sabe, todo mundo, os pools em si, não reportam publicamente endereços IP, blá, blá, blá. Mas, mesmo assim, mesmo com esses mineradores sendo expulsos, o Bitcoin se recuperou em poucas semanas. E agora, estamos em taxas de hashing históricas, dificuldade de mineração recorde. A forma como a rede é arquitetada é robusta o suficiente para sobreviver a um estado bastante inteligente. Tenho que dar crédito a eles por isso. Isso colocou muitos ataques realmente profundos. E então, entendendo isso, eu tenho um artigo no meu site, chinabitcoinbook.com, que entra em um pouco mais de detalhes. Mas ele realmente aborda, tipo, ok, bem, você ouviu que a China proibiu o Bitcoin. China proibiu o Bitcoin. O que isso significa? Bem, primeiro, você não pode realmente proibir o Bitcoin. Ninguém pode realmente parar, você indo de par a par. E isso ainda acontece na China. Quero dizer, não sei com que frequência acontece, mas algumas pessoas ainda fazem transações dessa forma. Mas o que você pode fazer é tornar as coisas realmente difíceis. E a China tentou isso e aquilo. E o Bitcoin ainda perseverou porque o Bitcoin é projetado para ser antifrágil. Mas entender isso é realmente entender por que a custódia própria importa. Por que essas diferentes coisas importam. Então, por exemplo, ouvi alguns relatos que as exchanges e, na verdade, as autoridades policiais chinesas dizem que, às vezes, nas detenções, colaboram com certas exchanges. Não vou nomear nenhuma exchange específica, mas eles colaboram com algumas exchanges, certo? Portanto, se você é chinês e sabe disso, precisa entender que seus fundos podem ser congelados se estiverem em uma exchange. Esta é a diferença entre custódia e autocustódia. Nós falamos sobre isso no Ocidente, nos Estados Unidos e no Canadá, mas é muito, muito hipotético. E se há algo que espero que o seu público possa levar disso, é mais ou menos duas coisas. Uma é que, sim, a China é distópica à sua maneira, mas faz as coisas de uma forma que outros estados irão seguir. Então, aprender com esse exemplo ajudará a entender como os estados, como um todo, podem lutar contra o Bitcoin. Ou como alguns deles podem adotar o Bitcoin, certo? A outra faceta disso é que, como o Bitcoin sobreviveu a esses ataques, realmente para os chineses mostra a diferença. Como dizemos essas palavras da moda, mas uma vez que você não tem acesso, semelhante a quando, suponho, os brasileiros primeiro, eu nem sei como foi esse período, mas quando o X estava fora do ar. Claro, se você tivesse que acessar a X, já não era mais uma questão de, talvez se eu acessar a X, eu tenha que fazer upload de uma foto. É meio inconveniente. Não, é literalmente você não tem acesso ao conteúdo. E, assim, os chineses têm enfrentado isso há muito tempo. E ver isso em ação é realmente interessante. Tendo dito isso, muitos chineses mantêm suas coisas em exchanges. Mas meu ponto é, ao olhar como o Estado ataca esses vetores, entendendo que o Estado pode cooperar com as exchanges e congelar fundos, contas individuais com KYC é importante para entender como nós, como Bitcoiners, se pensarmos na China como o time vermelho, deveríamos viver nossas vidas com Bitcoin, porque a custódia branda é tão importante. Todas aquelas outras coisas que parecem palavras da moda. Mas isso se torna tão real, especialmente em contextos diferentes como a China. Então, se eu quero deixar duas coisas para o seu público, um estudo. China
e estude o que está acontecendo, porque a China vai estudar Bitcoin. E 2, espero que eles consigam entender a interface com os Bitcoiners chineses. Eu sempre incentivo isso a pessoas no Nostr. Eu tenho uma lista, vou dar uma apresentação na StatsConf. Tem uma lista de pubs que as pessoas podem seguir, e agora você tem tradução automática. E a razão pela qual eu tanto incentivo isso é que, primeiro, eles se sentem sozinhos. Obrigado. São muito poucos. Mas é muito legal vê-los sempre que estão por aí. E segundo, podemos todos aprender com eles. Acho que a importância do que significa ter essas coisas que podemos considerar como palavras da moda, autocustódia, o que significa ser resistente à censura, o que significa que o valor aumentará diante do fato de que, se você economizar na China, só pode economizar de uma certa maneira e está restrito de tirar dinheiro do sistema. Homem, perfeito. Acho que terminamos aqui, cara. Não consigo pensar em mais nada além disso. E achei incrível, cara. Sim. Obrigado pelo seu tempo. Eu poderia te ensinar. Eu poderia te ensinar alguns palavrões em mandarim também. Isso é importante? Apenas ensine nosso público. Ensine o público apenas. Sim, acho que algumas pessoas não vão ficar muito satisfeitas.